Irmãos, hoje nós vamos encerrar a nossa série de 7 pecados capitais, né? E espero que você tenha almoçado bem hoje. Hoje vamos falar sobre glutonaria. Talvez seja um dos mais comuns dos pecados capitais, né? E talvez seja também o mais difícil de definir. E eu vou explicar por quê. Vamos ler Deuteronômio no capítulo 8, no verso 3. Deuteronômio 8, no verso 3. O texto que Jesus usou para se defender das tentações de Satanás. Então nós vamos ler Deuteronômio 8, no verso 3, e Mateus, no capítulo 4, verso 4, tá bom? Primeiro, Deuteronômio 8, no verso 3, diz assim, falando a respeito de Deus, veja só o que ele permitiu ao povo de Israel. Deuteronômio 8, verso 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Interessante. E o Senhor Jesus repete, quando Satanás o tenta, dizendo assim, você está com fome, né? 40 dias em jejum. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor, em Mateus 4,4, responde para Satanás. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, utilizando o texto do Velho Testamento, para repreender ao inimigo. Muito bem. Glutonaria. O Billy Graham disse que o glutão cava a sua sepultura com garfo e faca. Achei interessante isso. Demora um pouco, né? Mas o buraco vai ficando grande. A sepultura cavada a garfo e faca. Então eu disse que é um dos pecados mais comuns, porém, não é tão fácil definir, eu vou dizer por quê. Você já percebeu que existem magros que podem comer de tudo o que desejam e não engordam? Eu conheci. E existem gordos que engordam com um pouquinho do que comem, né? Dá uma cheiradinha assim no macarrão e já engorda. É um pouco injusto isso. Como definir glutonaria de acordo com esse critério? Se a pessoa é gorda ou magra. Tem um erro, não é por aí. Você já viu um magro que pode comer tudo com voracidade? Você pode ver, você vai encontrar pessoas magras, comem bastante, são, entre aspas, aí, glutões. E você pode encontrar um obeso que não é glutão. Como é que explica isso? Então é difícil definir olhando por esse prisma. É muito simplório dizer que a pessoa está obesa porque ela é glutona ou porque o magrinho não é glutão. O grande campeão, quando lançaram o rodízio de pizza, o grande campeão, porque as pessoas iam lá fazer, não iam comer pizza, eles iam fazer uma competição de quantos comiam mais. Então ia aquela turma de jovens, vamos ver, e vai. Olha, irmãos, tem um magrinho que comeu, eu não me lembro direito o número, mas ele guardava isso como um grande troféu. Eram 20 e tantas, não sei se é 26, 28, pedaços de pizza. E ele continua magérrimo, até hoje, irmãos. Não engordou nada. Então ele foi muito conhecido no nosso meio como aquele que comia mais do que todos, mas acho que ele não tem nem pneu.
Pneuzinho, aquele que fica na lateral, assim, que faz boiar, né? Não. Então, não dá, não é um critério próprio para você verificar se uma pessoa, ou se você mesmo é glutão ou não. Outro problema. Quanto se pode comer para não ser um glutão? Peso? 600 gramas? 650 é glutão. 600 não. Não dá, você não pode medir isso. Qual é a quantidade que é pecado e a quantidade que não é pecado? Outro problema. Quais alimentos nós devemos comer ou devemos evitar para não pecar na glutonaria? Quer dizer que se eu comer uns 2 quilos de farelo de trigo com clara de ovo, eu não estarei pecando. Mas se eu comer meio quilo de picanha, pecado, tá demais. Não dá, eu não posso fazer isso, eu não posso. Irmãos, no Piauí, os irmãos trabalhavam duro. Então tinha um irmão lá que ele arrancava a árvore, trazia para a serraria dele, tirava a casca, punha lá naquelas serras de fita enormes, prendia na mesa, punha o tronco ali, e o dia inteiro, jogando farinha de madeira para todo lado. Ele ia comer, irmãos, dava para alimentar, eu comeria acho que uns 3 dias, o que ele comia numa vez. Ele devorava tudo. E mais, cozinhava com banha de porco. E um dia eu quis argumentar, banha de porco, irmão, dá um jeito, isso aí é perigoso. Irmão, se comer com óleo, não tem sustância, irmão. Não satisfaz, tem que ter aquela baba de Arão. A baba de Arão é uma menção ao Salmo que diz que o óleo que desce, né, a unção que desce, ele dizia que descia assim pelo queixo dele. Né? Ele tinha que queimar, ele tinha que ter energia para queimar naquele tipo de trabalho que ele fazia. Então, irmãos, não é bem assim. Então, não podemos visualizar uma pessoa gorda ou magra e dizer que é glutão ou não. Não podemos visualizar aquilo que se come, a quantidade, porque você olha para o prato de alguém e fala, come muito, mas pode ser que queime bastante. Ou o metabolismo da pessoa queima aquele volume, sem problemas, ela não engorda. Ou o metabolismo não queima, a pessoa come um pouquinho, olha para o doce, engorda. Então, não dá, não é por aí. Então, não se faz julgamento a respeito disso. Então, pessoas que têm problema de anorexia, por exemplo, anorexia é uma aversão à ideia de engordar, aversão a comer. Então, a pessoa tem problemas para comer. É muito fácil para uma pessoa que luta com anorexia fazer jejum. Pessoa de fé. Olha, jejum, 3 dias, nem... é outro problema. Isso é doença, é uma disfunção alimentar. Mas o outro lado, quando a mesa está farta, pode ser bulimia. Come, não consegue parar de comer, quando o negócio está entupido, vomita um pouco, vai lá e continua comendo. Disfunção alimentar, é problema isso aí, psiquiátrico, precisa de ajuda. E eu, estudando um pouco sobre isso, verifiquei que, por exemplo, a anorexia demora em torno de 7 anos de tratamento para a pessoa ter vitória. Umas doenças do nosso tempo. Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Agora, o que é a definição? O que a gente acha para definir o que é a gula ou a glutonaria? Gula, para nós, é a perversão, o desvirtuamento do apetite, que é um dom natural dado por Deus. Comer é uma coisa prazerosa, é proveniente de Deus. Deus nos deu condições para fazer isso, nos deu preparo para comer bem. Mas onde está o limite? Glutão é aquele que come muito, segundo o dicionário. Come com avidez, come em excesso. Aquele que não se contenta com aquilo que ele considera pouco e ambiciona mais. Veja só, a luxúria é um pecado que idolatra a prática sexual.
A avareza é o pecado que idolatra os bens materiais. E a glutonaria é a idolatria do ventre. Na Bíblia é chamado de ventre, mas é na verdade o estômago. É a idolatria da satisfação estomacal. E por tabela, é a idolatria do alimento para essa satisfação. Então, o glutão, ele não come, ele devora. O glutão, ele só encontra prazer em banquetes, em festas gastronômicas. Vive para comer, não come para viver. Isso é fácil a gente ouvir. Ele vive, a visão e a expectativa é ter prazer na alimentação. Então, o pecado da gula é, portanto, comer sem necessidade. Não precisa sentir fome para comer. Comer além do limite, comer compulsivamente. Na verdade, a glutonaria procede do quê? De um terrível vazio que procura preencher com o alimento, mas que leva a outro vazio, terrível também. Porque ainda que empanturrados com o que for que se coma, nunca o vazio será preenchido. Barriga cheia e o coração oco. Então há uma necessidade que está sendo buscada. Também há uma necessidade sendo buscada com a alimentação que não pode ser suprida com a alimentação. Mas o difícil é, como é que a gente sabe o meio disso? Porque, vou tentar esclarecer um pouco mais. No ponto de vista medieval, da época em que se ordenou, até fizeram a lista dos pecados capitais, a glutonaria, era fácil pecar na glutonaria por 5 meios. 5 meios para pecar na glutonaria. O primeiro, comendo e bebendo antecipadamente. Então, a pessoa que não suporta esperar o momento da comida. Então, antes de chegar no horário, antes de pôr a mesa, a pessoa já está lá, comendo, e não consegue esperar que todos comam juntos. Ou o horário da alimentação, tem que comer antes. Isso é um meio de indicador da glutonaria. Outro, comer em demasia, comer muito. Ou, terceiro, comer gastando demais, estragando a alimentação, fazendo perdas, né? Desperdício de alimento, comendo e desperdiçando a comida. Isso também é outro tipo de maneira de pecar na glutonaria. Outro, sendo ávidos demais. Tem pessoas que não conseguem respirar e comer ao mesmo tempo. Não sei se você já percebeu. Já vi alguns adolescentes assim. Calma, calma. Espera um pouquinho. Respira primeiro. O que mais? E por último, sendo espalhafatoso demais. Era uma maneira de comer. Farofa, voando no ventilador, coisa assim, caía a comida do prato. E tal, espalhafatoso, né? Põe açúcar no feijão, é bom, fome, né? Lascada. Eu não estou dizendo de alguns adolescentes que são assim por necessidades momentâneas, os pais que sabem quando os adolescentes comem, né? Mas é mudança também, né? Hormonal. Mas vamos lá, irmãos, e hoje nós poderíamos, os tempos mudaram, hein? Porque eu vou explicar para você como era antigamente. Mas os tempos mudaram, mas o pecado, ele toma formas, ele se adapta ao tempo em que estamos. Hoje nós vivemos um tempo em que comer demais já é mal visto. Foi trocado por uma apresentação física melhor, entre aspas, um corpo sarado. Então,
Mas a adoração e a idolatria da alimentação continua a mesma por outro aspecto, eu vou explicar. Hoje nós podemos dizer, eu encontrei essa diferenciação, sobre a gula biológica. O que é a gula biológica? É a que deriva da disfunção do organismo. Um organismo em disfunção pode fazer aquilo que eu disse. A pessoa é obesa, come um pouquinho e já engorda mais. Fica sem comer e não emagrece. O corpo, está provado, tem maneiras. Quando percebe que existe uma dieta, o corpo para de gastar energia no nível que gastava antes. Está provado isso. Então, a pessoa que começa uma dieta e fica um pouco, depois para, eu fiz, por exemplo, uma dieta legal, boa, gostei. Não vou ficar fazendo propaganda de dieta aqui, mas eu gostei, porque podia comer bastante algumas coisas. Então, a Inês caprichou, ela tinha tempo. Começou a me fazer uns pratões deliciosos e eu perdi 10 quilos em uns 15 dias, foi, ao todo, Em 15 dias, depois de um mês. Bom, eu sei que eu perdi uns 10 quilos. Fiquei feliz. Assim é fácil. Essa dieta aqui vale a pena. Aí, virou, escapei da dieta. Para variar. Aí, vamos começar de novo. Comecei. Fiz a mesma coisa que antes. Pisava, não é possível. Não é possível. Essa balança está com um problema. Acho que se eu emagreci uns 3 quilos foi muito. Com todo o esforço que eu tinha feito. O meu corpo fez assim, você quer me enganar? Não vou gastar, não. Segurou tudo, irmãos. O meu corpo me enganou, me segurou, e eu fiz todo o esforço, não deixei ele comer. E segurou a gordurinha ali, não deixou escapar. Então, e depois eu fui ler a respeito disso. O corpo percebe que mudou a entrada ou não de certos alimentos e bloqueia, e segura, é uma forma de defesa. E os médicos afirmam isso hoje. Você tem que mudar uma coisa muito radical para o corpo conseguir entrar e ceder, e continuar gastando a energia de antes. Então, essa gordura biológica é uma disfunção. Às vezes, disfunção do organismo causa isso. Por exemplo, saiu na revista Veja, há 14 anos atrás, já havia 2% da população que sofria de alguma doença do transtorno do comer compulsivo. Então, chama compulsão alimentar. É a pessoa que come demais, ela vai comendo e ela, por 1000 razões, ela come a mais do que precisa. Outros têm bulimia, que é o distúrbio, é diferente, é um distúrbio psíquico que caracteriza por fome insaciável, provocação de vômito, ou toma laxante, mas não para de comer. E o outro lado da história seria a anorexia, depois a gente fala sobre isso. Agora, essas vítimas sofrem. Então, por exemplo, tive um irmão que era muito gordo, e ele falou, eu já fiz dieta, já fiz, eu não consigo. Se submeteu à cirurgia normal. Estômago diminuiu. Fomos lá, oramos e tal. Afinal, cirurgia é cirurgia, né? Oramos. Eu falei assim, você é um corajoso. Porque para enfrentar isso, você resolveu diminuir o estômago. E foi para frente. Está magrão, sobrou pele para todo lado. Mas está feliz. Hoje ele sabe que dá um pulo, ele sabe onde vai chegar, né? Antes não, ele achava que ia, mas ia pertinho assim. Bom, tratamentos rigorosos, medicamentos, o objetivo é diminuir o apetite e manter o corpo numa boa forma. Então, é a questão gula biológica, que a gente poderia dizer, usar recursos da ciência para resolver um problema. Mas a pior das gulas seria a gula filosófica, ou até a gula espiritual. Esta é pior, porque é uma opção da pessoa. E a opção, a gente poderia biblicamente dizer a opção pelo ventre. Quando? Onde é que está escrito isso? Filipenses 3,19. Olha que interessante, Filipenses 3,19. Ele está falando de pessoas perdidas. E dessas pessoas perdidas, ele diz assim, Filipenses 3,19, o destino deles
é a perdição. O Deus deles é o ventre. Aqui tem a conotação da idolatria. O destino é a perdição e o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja que é uma característica de quem é materialista. Está associado aí materialismo, valor às coisas materiais, a associação com a idolatria do próprio ventre. É uma associação importante que Paulo fala. E para esclarecer um pouco mais, o C.S. Lewis, que foi um escritor famoso, ele escreveu, as Crônicas de Nárnia, ele era um crítico literário, uma pessoa pensadora, e era ateu, e depois começou a conhecer a palavra de Deus e se converteu, se tornou um servo de Deus. Ele distinguiu duas gulas nos tempos modernos. Uma é a gula do excesso, essa que nós conhecemos mais. A gula do excesso é a gula de comer excessivamente mesmo, aquilo que nós já falamos. E algumas literaturas já trazem isso há muito tempo. O Petrônio escreveu uma obra chamada Satiricon. E lá ele descreve os banquetes de um tal de Trimalquio. O Trimalquio fazia banquetes. E tinha o cunho dos banquetes romanos. Então ele descreve o seguinte: as mesas, elas ficavam vergadas, do tamanho era o peso dos alimentos que punha em cima da mesa. Muito alimento nesses banquetes. Esses banquetes também traziam o hábito e isso era a gula, vamos fazer assim, eu acabei não colocando isso no PowerPoint, mas eu queria que você imaginasse, o excesso, a gula excessiva está do lado de cá. Essa gula que eu estou falando, de comer, a gula do excesso, é o extremo de algo que deveria estar no meio, certo? Da moderação. Não, é o extremo. E esse extremo da gula em excesso está comer bastante até não suportar mais, depois o pessoal ia até uma janela ou um tipo de latrina própria, vomitava bem, limpava o estômago, devia tomar um chazinho, aí voltava de novo para a mesa. E continuava. E quantas vezes fosse necessário, quantas vezes vomitava para poder continuar comendo. Porque isso era o prazer. Associava-se a isso mulheres, sexo. Então isso era chamado de orgia. A orgia não é só questão sexual, era questão de glutonaria mesmo. Era ter prazer na alimentação sem parar, durante talvez dias, dependendo da festa e da comemoração. Então, essa é a gula do excesso. Essa aqui eu achei excelente, eu não consigo imaginar, mas também não suportaria. Acho que eu não tenho essa condição de fazer isso. O senador romano de peso fazia o seguinte: pegava uns 2 escravos, e os 2 escravos iriam na frente dele, de costas para o senador, com as mãos para trás, segurando a pança dele. Que cena mais grotesca. Ele ia para o Senado com 2 servos andando na frente dele com as mãos para trás, segurando a barriga dele. Imagina o tamanho dessa barriga. Era uma coisa maravilhosa. Era o símbolo da política. Andar com os servos carregando a pança dele. Mas porque era tido como algo bom, um valor social. Senador. Fizeram filmes, eu me lembro, não vi, nem recomendo, mas fizeram filmes a respeito disso, porque inclusive existe orgias sexuais nisso junto. Um grupo de homens resolveu fechar-se num palácio e comer até morrer. Justamente baseado nesse tipo de prática romana, que Paulo também está se levantando contra. Essa então é a glutonaria extrema, ok?
Estou falando da extremidade que hoje não tem mais. Não é mais, a sociedade já não aceita mais. Não, quem faz isso vai ter culpa, porque existe uma pressão agora pela saúde, pelo corpo saradão. Agora, como é que é o negócio? Então, o C.S. Lewis falou, tem dois extremos. Um é da gula em excesso, a gula do excesso. Mas do outro lado tem a gula da delicadeza. Essa aqui é importante a gente prestar atenção. Por quê? Essa aqui cairia talvez no item 5 de como pecar por meio da glutonaria, elencado na era medieval. Porque sendo espalhafatoso demais, não é? Então essa gula é espalhafatosa demais. Ela tem excesso nos pormenores. Vou explicar. Esta gula é observada na moderna devoção fanática às dietas, às comidas nutritivas, a ingestão de remédios para facilitar. Veja só, aquele pecado que se manifestava no abuso do excesso da comida, agora se localiza hoje na sociedade nos detalhes, na quase divinização, na idolatria dos detalhes da alimentação. Como assim? Então a pessoa tem agora todo cuidado, não posso comer isso, porque isso ocasiona isso. Não, a minha comida é só balanceada, eu como isso, como aquilo, é delicado. Eu não posso comer, você oferece uma coisa fora do padrão. Como você me oferece uma coisa dessa? Isso aí causa isso, aquilo, fala todos os nomes dos problemas. Isso aumenta o colesterol. Então existe um cuidado agora, e não é só um cuidado devido, estou dizendo do extremo. Tem coisas que nós temos que tomar cuidado, mas o extremo se torna agora uma coisa fanática. Você sabia que vende-se mais livros para dietas do que de Bíblias? A última contagem estava de 10 para 1. 10 livros de dietas são vendidos para uma Bíblia que é vendida nos Estados Unidos. Comidas e dietas passam a ocupar o tempo e o lugar da glutonaria. A preocupação agora é só com comida de outro jeito. A preocupação é só comer outros tipos de alimentos. Mas só mudou de lugar, está percebendo? Só mudou o aspecto. Será que está certo isso? Eu fiz um quadrinho aqui, vou tentar falar esse quadro para você, já que não dá para mostrar. Aqui no meio é o comer bem, é comer abençoadamente, é comer com a bênção de Deus. Nesse extremo é o excesso, nesse extremo é a delicadeza. Então eu vou mencionar algumas coisas. Primeiro, ambos os extremos falam de escravidão. O meio, na moderação da alimentação, existe liberdade. Estou falando biblicamente até. Na gula do excesso, você vai encontrar, nasceu do quê? Da cultura da escassez. Escassez é o seguinte, no pós-guerra, não tinha comida para todo mundo. Tinha que economizar. Então comia-se metade de uma batata, a outra metade comia no dia seguinte. Guarda. Então você vai hoje, até na Europa, ainda existe cuidado, o cuidado com o alimento. Os mais antigos, inclusive, existe muito cuidado, não pode perder um arroz, um grãozinho de arroz, não pode jogar fora, guarda, então junta, veio a cultura da escassez. Então trouxe a ideia, eu tenho que comer o máximo, se eu encontrei a possibilidade, vou comer o máximo, para poder absorver o máximo, enquanto puder. Agora, essa cultura da delicadeza nasceu agora, no século XIX para cá, que é a cultura da abundância, Ocidente. Nós temos muita comida em relação a outras partes do mundo. A cultura da abundância. Então o pessoal começou a comer, e falou, não, agora nós temos que selecionar o que comemos, temos que cuidar do que comemos. Então essa é outra cultura. Aí trouxe a gula da delicadeza. Vamos esclarecer mais.
Na gula do excesso, você vai encontrar uma filosofia, materialismo, valor para as coisas materiais, e muito egoísmo, pessoas fechadas em si mesmas, buscando seus próprios prazeres. Então aqui vai cumprir aquela palavra que Paulo repete dos filósofos antigos: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É na do excesso. Vamos comer, vamos aproveitar agora, amanhã nós estamos mortos. Aproveita o dia, carpe diem. Na gula da delicadeza, você vai encontrar mito do homem perfeito, tanquinho. A mulher esbelta, bonita. Então a imagem, esse é o mito da mulher perfeita, eu quero chegar igual, eu quero ficar igual. Irmãos, eu vi um vídeo do que é a mulher perfeita na mídia, tá? É um alerta para todos. Tinha lá uma mulher seminua, né? Não aparecia nada demais, mas ela estava lá deitada de lado com as perninhas para cima. Tiraram fotografia, puseram no Photoshop, o cabelo era liso, fizeram aqui umas ondas, o olho estava pequenininho, aumentaram o olho, estenderam, tiraram, desenharam as sobrancelhas, fizeram uma boca mais sensual, carnuda, ela não tinha. Aí, como ela estava meio assim, baixinha, era melhor esticar o pescoço, esticaram o pescoço dela. Aí, para ficar equilibrado, foram lá nas pernas, que eram pequenas, aumentaram as pernas, tiraram toda a pele ali das pernas, aqui que tinha umas manchas, não sei o que, limpou tudo, afinou, virou um negócio que não existe. Não existe. Aquela mulher não existe no Photoshop. Mas é o que a mídia vende, dizendo, esse é o padrão que você... E as mulheres, é assim que eu quero ficar. Sabe quando? Quando você ficar no Photoshop. Tira uma foto sua, pede para alguém trabalhar, que você vai ficar daquele jeito. É o único jeito. Você pode fazer a dieta que você quiser. Daquele jeito você não vai ficar. Eles aumentam a pessoa, põem grande, pequeno, do jeito que quiser no Photoshop. E é assim que é usada na mídia. As mulheres são apresentadas assim, o padrão, a perfeição. E isso vende. Aí começa a interferir na maneira de comer. Então, é a filosofia. Filosofia que está por trás. É a gula. O que mais? Na gula do excesso, você tem o culto ao ventre. Culto ao estômago. Eu vou comer para me satisfazer. Eu quero sentir o prazer de comer até não poder mais. Diferente que eu vou falar qual é o meio. Está falando do extremo. Então aqui, culto ao ventre, culto ao estômago. Mas aqui, na delicadeza, na gula da delicadeza, você tem o culto ao corpo, a boa forma, a saúde. Só que é uma idolatria do corpo, é uma idolatria da saúde, é uma idolatria do corpo. Perceba a diferença. É sutil. Nós temos que buscar uma boa saúde? Temos. Temos que buscar uma boa forma? Temos. Temos que buscar um corpo saudável? Claro! Mas isso não pode virar um extremo, uma enfermidade na sua vida, em que você só pense nisso de manhã, de tarde e de noite, ocupando o espaço que é de Deus. Entende? Então, na cultura do excesso, você tem também a gratificação exagerada do apetite carnal, como única luxúria acessível, único prazer acessível. Por isso que começa principalmente a cair entre nós, os cristãos. O crente não bebe, não fuma, mas come. Parece que é o único prazer que tem. Espera aí. Cultura do outro lado, na gula da delicadeza, segundo C.S. Lewis, na gula da delicadeza, a cultura da exaltação do exterior. E o alimento é o meio de controlar a beleza externa. Então o objetivo é ficar belo, o objetivo é ficar lindo. Então eu vou usar o alimento como isso. Então o alimento é um instrumento para um objetivo de beleza. Mas não é para isso que Deus criou o alimento. Começa a perceber os extremos. Está claro, irmãos, a diferença?
Na cultura do excesso, ou na gula do excesso, existe obsessão por comer, devorar alimentos. Na gula da delicadeza, você tem uma obsessão por abstinências de certos alimentos. Não, isso não como, isso aqui tem glúten. Não, tudo bem, está claro. Agora descobriram que o glúten faz mal, tal. Eu respeito isso, irmãos. Mas tempos atrás, não podia comer ovo. Eu passei um tempão, porque o meu colesterol sempre foi um pouco mais alto, por natureza, porque eu detesto gordura. Sabe aquela picanha gordurenta? Eu faço assim, eu como só carne, eu não consigo comer gordura. Desde criança eu não suporto gordura, e de vez em quando a minha esposa deixa uma gordurinha no bife, eu falo, você não percebeu ainda? Porque ela gosta. Então ela fala, não, vou deixar para mim, mas sempre cai no meu prato. Na sopa, os pedacinhos de carne com gordura caem no meu prato, e eu tenho que ficar controlando. Mas eu tenho o colesterol um pouco alto, então o médico falou, não dá, ovos, aumenta o colesterol. Tá bom, fiquei um tempão, acho que passei anos sem comer ovos, irmãos. Aí saiu na capa da Veja, irmão, que vergonha. Eu quase que guardei, para deixar marcado assim, o ovo não altera o colesterol. Não muda o colesterol. Não, por quê? Porque tem outro, o próprio ovo já contém, junto com o colesterol que ele tem, um outro que diminui, equilibra e traz o colesterol bom. Quer dizer, eu passei anos sem comer colesterol bom. Por causa do médico, por causa da ciência. Então, pé atrás. Não quero injetar em você rebelião contra a ciência. Mas, fique com o pé atrás. Sabe a última que eu ouvi? Um médico falando, e está lá na internet, você vai ver, pesquisa sobre isso, não vou dizer o nome também, para não fazer propaganda, mas que esse negócio de ficar tomando remédio para baixar colesterol pode trazer grandes problemas para você. Porque o colesterol alto não faz nada, disse o médico. Não está provado que o colesterol alto entupa as artérias. Como? Não está provado. A questão não é o colesterol. E às vezes as pessoas têm naturalmente colesterol mais alto, não, mas não é isso que entope a veia. Tem outras, as artérias, tem outros motivos, mas então os médicos entucharam com estatina, e no CC estatina, e ABC estatina, todo mundo na estatina, e o negócio foi secando. A queda do índice de colesterol causa problemas seríssimos, e fizeram uma tabela com pesquisa, dizendo quem toma estatina, quem não toma, pessoas de risco, morreu igual nos dois grupos, tomando estatina. Eu fiquei... Aí eu pus minha outra barba, né, a outra metade já no molho também. Aí eu confirmei um pouquinho, porque eu fui no médico último, ele fez os meus exames, um pouquinho para cima, ele falou, espera aí, eu vou colocar aqui no aplicativo, para saber qual é o maior risco, se o maior risco é tomar o remédio, ou se é você fazer uma dieta. Aí ele jogou lá no aplicativo, saiu para mim que é melhor eu fazer a dieta, não tomar o remédio. Que aplicativo que tem para evitar você tomar um remédio que baixa o colesterol? Tem um aplicativo para isso. Então o negócio é porque não é mais seguro, não é mais a mesma coisa que ontem. Então, irmãos, é difícil. Se você se deixar levar por essa preocupação exagerada, obsessiva, você não come mais, ou você vai, eu vou comer de tudo. E cadê a moderação disso? É isso que eu quero deixar você sabendo, que às vezes estão nos conduzindo e a gente não sabe. Por isso que hoje eu como um zoião bonito. Se tiver 2, sem culpa, porque o problema é esse. Dá uma culpa, né? Um mal-estar. Com azeite, então, pão, né? É para molhar, né? Vai molhar o olhinho com o quê? Então, não, preocupação exagerada com os alimentos, uma obsessiva. Então, a gula se transferiu do excesso para a delicadeza, para a gente poder cuidar, e cuida disso, cuida daquilo, e aquilo toma o mesmo espaço do outro tipo de gula. Então, agora a preocupação começa... na gula delicada aqui, como é que é? Na delicadeza, ou melhor, do excesso,
Só se pensa em alimentar. A pessoa que está na gula do excesso, você veja a hora de chegar, porque eu vou comer isso com aquilo, tá, eu vou comer pão com banana, tá, com açúcar, e tal, e vai, e fica imaginando, vai devorar picanha mal passada, bem passada, cuscuz de sardinha, palmito, tal. É isso, a preocupação do guloso. Não, pera, daqui, no excesso. Mas na gula da delicadeza, o pensamento é: eu vou comer esse grão, mas esse grão tem que ter sido cultivado numa fazenda, em que na fazenda não tenha pesticida, porque se tiver pesticida e se tiver trabalhadores que foram explorados, eu não como o fruto dessa terra, porque como foi comercializado, a embalagem ela é biodegradável ou ela vai produzir lixo? Aí as consequências, o recurso, vai tirar os recursos, o palmito não vai mais, uma vez vai ficar extinguido os palmitos, então eu não como mais palmito dessa aqui, então, meu Deus, eu não consigo comer. Só salada, né? É só salada. E olha lá. Agrotóxico, nada, tem que ser orgânico. Tal. Irmãos, tudo bem, temos que ver o que é saudável, o que faz mal. Não estou dizendo que você não deve enxergar. Mas esse é o outro lado, é o extremo. O que eu faço? Aí vem as disfunções alimentares. Aí as crises psiquiátricas vêm para as pessoas. Então, a anorexia, começou a ter mais, anorexia é quando a pessoa não quer mais comer e ela tem uma disfunção na sua autoimagem, ela sempre se acha gorda no espelho. Então a pessoa está lá, só os ossos, mas ela diz: eu estou gorda. E não come, não consegue comer, vai para o hospital e morre, é seríssimo isso. Precisa de libertação. E a anorexia é a seguinte, sabe como começaram a dar atenção a isso? Quando morreu aquela cantora Karen Carpenter, dos Carpenters. Foi complicação de anorexia. Estou falando das causas que levaram ela a não comer. Mas a pessoa chamou atenção. Tem gente que morre disso? Pois é. Como eu já disse, 7 anos é o que os médicos dizem para uma pessoa se recuperar desse quadro, uma vez que ela tem entrado. Recentemente, um irmãozinho nosso acompanhou uma pessoa da alta sociedade. Não conseguia mais retornar, os médicos entuchavam remédio, comida nela, e ela rejeitou até morrer. Exatamente. Chama anorexia, e leva à morte, disfunção alimentar. E o outro lado é a bulimia e a compulsão alimentar. Também causa problemas, ou o excesso de comida que força o coração e tudo mais. Irmãos, então vão tomar cuidado com isso. Agora, como é que eu faço? Qual é o miolo disso? Irmãos, comer bem, com prazer, é uma dádiva de Deus. Comer sem culpa e comer comedidamente, moderadamente, é um prazer. E aí eu volto a falar, não tente julgar as pessoas que comem um prato maior que o seu e dizer, ela é gulosa, eu não. Porque para alguns pode ser que você seja guloso. Para quem come só um pouquinho e acha que os outros comem demais, isso varia de um para outro. Então, existe primeiro, no bem comer, existe liberdade. Paulo fala, olha, em relação a comer, de tudo que vende no mercado, dá graças a Deus e come. Ele está falando que existe libertação em você dar graças a Deus no alimento que come. Então, qual é a cultura? Qual é a filosofia de quem come abençoadamente? Cultura da moderação. Porque aí deve ser tratado o quê? O autocontrole. Então o médico estava dizendo assim, a pessoa é obsessiva, tem compulsão alimentar, quando mais do que 2 vezes por semana ela se empanturra sem controle. Quando ela fala, não devia ter comido, e comeu demais, entupiu-se. 2 vezes por semana, se isso acontece, até 2 vezes ainda é, mas a partir disso já é problema. Precisa procurar ajuda. Mas, o que é a moderação? É dizer que isso é um culto, não à carne, não ao ventre, não ao alimento, não a uma filosofia, é um culto a Deus, porque eu dou graças, porque o Senhor tem me sustentado. É a compreensão de que o desejo de comer é saudável.
Você tem fome, não tem? Porque o seu corpo precisa de alimento, precisa comer, e comer bem é um prazer, uma alegria. Se você pode e tem, coma com graças a Deus. Só que comer diferente, não é o glutão, não, ele come ao tudo, quanto mais melhor, não importa se tem sabor direito ou não, vai tudo. Não, o crente deve comer como o gourmet. O gourmet saboreia. Oh, com esse temperinho é bom, obrigado Jesus. Olha com isso aqui, e sabendo o sabor das coisas, percebendo que aquilo satisfaz e supre fisicamente para você continuar vivendo aqui para a glória do Senhor. O prazer não só da alimentação, sentar e comer, também tem a ver com partilhar. Na Bíblia, as pessoas que queriam conversar sobre Deus, convidavam Jesus para sua casa, para poder conversar sobre Deus na mesa, e Jesus ia. E Jesus foi tão criticado que ele ia na casa dos pecadores, que chamaram Jesus de comilão e beberrão. Chamaram Jesus de glutão, porque ele ia comer junto com os pecadores, e comia. Então, a partilha, a comunhão é fundamental, comer juntos. Então, a hora de comer é uma hora de comunhão. Isso é bênção. Não é a hora de entupir, é a hora de partilhar. Quando alguém recebia alguém em casa, sentava e comia junto. O fariseu que queria ajudar alguém, ele convidava as pessoas a comer na sua casa, punha a mesa, mas não comia. Ficava de pé, coma à vontade, fica à vontade, não partilhava. Mas quando alguém queria aceitar e queria bem a pessoa, sentava e comia junto. Significa equilíbrio, gratidão a Deus, domínio próprio. Aliás, em Provérbios 23, 1 e 2, está escrito assim, eu queria ler com você. Aliás, vamos ler esses versículos aqui, Provérbios, vou terminar. Provérbios 23. E 2 diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. O que ele está pondo diante de você? E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Sabe por quê? Ele está fazendo um comentário duplo aí. Você é glutão, você não vai fazer feio na frente do governador. Põe uma faca na garganta, come só moderadamente. Por que ele está dizendo isso? Porque vai te ser oferecido coisas que você vai ter que julgar. Coisas que você deverá dizer sim ou deverá dizer não. E geralmente aquele que come tudo que vem não consegue dizer não. Entendeu? Aquele que é descontrolado na mesa não consegue se controlar em outras áreas da vida. Então precisa treinar. E ele falou, vá diante do governador, põe uma faca. Você gosta de comer? Põe uma faca, controle-se, coma comedidamente. Olha o verso, qual é a razão disso? Verso 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas, isto é, rasgadas. A pessoa que só pensa em comer e beber vai empobrecer, porque a mente está aprisionada a esse assunto, não tem controle sobre outras coisas, não vai conseguir trabalhar. Então a gente tem que dizer não em certas horas. Eu faço um devocional no CRE. De vez em quando, dependendo da atividade que eu tenho na terça-feira, eu tenho que chegar cedo em casa, porque eu tenho que preparar o devocional. Eu prego, atualmente eu estou pregando 3 vezes, fazendo 3 vezes o louvor, das 7 da manhã às 8, depois na hora do almoço, para 3 grupos diferentes de crianças. Então, tem que levar uma palavra, um devocional, tem que fazer o louvor com as crianças. Então, eu tenho que estar preparado na noite anterior, terça-feira em geral. Tem que pensar sobre isso. E às vezes eu chego tarde, e vou dormir tarde na terça.
E 7 horas da manhã é o primeiro, começa. Então tem que levantar cedo. Então, às vezes, em geral, durmo pouco de terça para segunda. Então eu estou cansado. E eu ainda sou jovem, mas a pilha anda meia gasta. E depois, né, eu sento, vou sentar para fazer um assunto, lá na escola. Aí na hora do almoço, vem o almoço lá, feijoada. Eu caí na besteira de comer a feijoada. Eu não conseguia quase ficar em pé, numa dessas noites que eu dormi 4 horas e tal. Quando chegou lá depois da feijoada, irmãos, eu não conseguia ficar em pé. Sabe o que eu faço hoje? É feijoada? Tem que controlar, tem que dizer não. Então, domínio próprio, gratidão a Deus, equilíbrio, prática do jejum. O glutão não consegue jejuar. Difícil. Não estou falando do glutão pecador, estou falando daquele que tem dificuldade de alimentar-se. A alimentação é fundamental para ele. Mas não pode ficar um período sem alimentar-se. A prática do jejum. Capacidade de ficar sem o alimento por tempos determinados. Começa com pouco. Começa com pouquinho. Porque faz parte do seu domínio próprio. E o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Ele vai te ajudar. ênfase no benefício do corpo, no suprimento saudável, sem excessos. Então você vai buscar fazer as coisas boas, evitar aquilo que te faz mal e te trazer condições. Isso é bênção, irmãos. Eu vou falar ainda sobre isso futuramente. Tudo aquilo que é bom, agradável, é gostoso, que vem para abençoar e edificar, é de Deus. O chocolate, irmãos, é de Deus, irmãos. Alguns não gostam, né? O cacau que é de Deus, né? Ah, tá. Então, é isso aí. Chegaram à conclusão que o cacau, por ser um fruto, né, e é salada. Entra na categoria de salada, né? Porque, é claro, é um fruto. Mas cada coisa, viu, irmãos? Agora veja só, como fazer? E se eu me analisei e cheguei à conclusão que eu tenho problemas com gula. E agora? Primeiro, vamos tirar isso aqui. Esquentou agora. Primeiro posicionamento, arrependimento. É um pecado, irmãos. É um pecado. E é pecado capital. O descontrole na área da alimentação descontrola uma série de outras áreas na vida. Arrependimento. Reconheça estar errado a respeito desse assunto. Peça a Deus um jeito de se livrar dos excessos. Você está aprisionado onde? Na questão do excesso ou na questão da delicadeza? Na divinização das miudezas que se comem? Na necessidade de conhecer a fundo todos os detalhes do que você está comendo? Está aprisionado em alguns excessos? Vamos vir para o centro. Vamos vir buscar a Deus para chegar à moderação. Então, em Lucas 21:34 está escrito: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele está falando que no final dos tempos, muitos estarão envolvidos em glutonaria. Muitos estarão com seu tempo gasto somente pensando nestas coisas. Gálatas 5:21 fala que no final dos tempos as pessoas teriam inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja, irmãos, é algo sério.
E falar de glutonaria parece uma coisa mais simples. É motivo de riso, mas é um pecado seríssimo. Pode tirar a pessoa do reino de Deus. Então nós precisamos acertar isso. Como é que eu estou fazendo? Que valor eu tenho dado para isso na minha vida? Será que eu não estou dando tanto tempo que aquilo se tornou uma idolatria para mim? Então vamos nos arrepender. Senhor, eu confesso que isso está na minha vida. Confesso que não tenho controle sobre esta área. Em muitos casos, irmãos, dependendo da situação que a gente vive, existe maior ou menor crise nessa área, não é assim? Então, às vezes passa por uma situação, as pessoas descontam muitas vezes na geladeira. Passou uma crise lá no serviço, chega em casa, detona o sorvete, o salgadinho, acaba com tudo, porque precisa de uma compensação. Não, vamos buscar a compensação do Senhor, vamos buscar a colocar nele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós precisamos também, além do arrependimento, de uma postura, de um reconhecimento de que isso é um problema sério, e buscar de Deus e confessar a Deus, nós precisamos ter uma postura de luta, postura de briga. O meu inimigo não é a comida, o meu inimigo é o descontrole que eu tenho. Então, postura de briga. Paulo tomou essa postura para as várias áreas e aplicava também na alimentação. 1 Coríntios 9, 27, que diz assim, 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele está dizendo o seguinte, eu me esforço, eu esmurro o meu corpo tem que se submeter a mim, e não eu me submeter ao corpo. Como? Eu não sou o corpo? Às vezes não. A carne não se converte, o corpo carnal não se converte. Quem nasce de novo é o Espírito. E aí ele tem que começar a aprender, receber a unção de Deus para governar o nosso ser. E por isso que Deus quer, é importante que cada área da nossa vida seja governada pelo Espírito Santo. Até a nossa comida. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Como assim? Meu corpo é escravo? Meu corpo deve fazer aquilo que o Espírito manda. Está claro? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Outra coisa, retire o foco dos alimentos. Seja qual for o lado, os extremos que você tem lutado, retire o foco. Tente retirar o foco dos alimentos. Por quê? Romanos 14, 17, Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Não é comida, não é bebida. Quando Jesus orienta em Mateus 6, 31 a 33, ele fala assim, Mateus 6, 31 a 33, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Então ele está falando da preocupação, do assunto que está sempre na mente de quem está preocupado com isso. E em certos momentos da vida, pode ser que você se preocupe. Pode ser que você se preocupe, sei lá, ficou desempregado, ou vai ter que passar por uma situação, uma cirurgia. O que eu vou comer? O que eu vou beber? É comum isso. Porém, você tem que voltar-se para Deus, porque todas estas coisas os gentios procuram. Esse é o assunto de quem está longe de Deus. Você não está longe de Deus, Ele é o teu supridor. Ele cuida de você, Ele é teu Pai. E olha só o que ele diz. Tudo isso os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele sabe o que você precisa comer. Ele sabe o que você precisa beber. Ele sabe o que você precisa vestir. Mas aí ele orienta o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um descanso no Senhor que você tem. Você não precisa se preocupar com isso. Coloque diante de Deus sua preocupação. Ele é teu Pai. Ele sabe o que você precisa. E quantos casos a gente ouve de irmãos que estavam numa situação de penúria e foram alcançados, foram visitados pela bênção de Deus.
Eu gosto daquela história que, né, contaram, tem vários livros, já li isso em vários livros, né? Uma senhorinha estava, não sei o que aconteceu, estava sem dinheiro, e do lado dela morava um satanista, uma pessoa que, né, fazia feitiçarias e tudo mais, e ela orou: Senhor, acabou o dinheiro, e agora? Não tenho o que comer. Aí o satanista falou assim: eu vou pregar uma peça nessa mulher. Foi lá, fez uma compra e mandou para ela, né? Mandou para ela, ela recebeu. E aí, quando chegou na hora de receber, veio alguém e falou assim: ó, sabe quem deu isso aí? Foi o satanista ali, não foi Deus, não. Aí ela orou, falou: obrigado, meu Deus, né? Que quando o Senhor manda, até o diabo obedece. Ponto de vista, irmãos, real. Mas é real. Eu não sei quem estava contando que não tinha tanto dinheiro, não sei o que, não sei o que. Ela foi passar no mercado e ganhou uma promoção, não sei o que, na hora lá, e saiu com a compra paga e mais não sei o que, na hora de maior necessidade da pessoa. Saiu com a compra paga. Então, as necessidades de que você come, bebe, veste. Tem um caso de uma irmã que, né, eu li, virou um caso literário até. A pessoa não tinha, a pessoa foi uma mulher, ela se casou, e casou-se até, a família tinha dificuldades de aceitar o casamento, porque o rapaz era pobre, mas eles batalharam na vida, ele estava com problemas, e um dia ele chegou de manhã, pegou algumas moedas e disse assim: está muito frio, vai lá e compra uma blusa para você. Não era muito dinheiro. E ela falou: mas não, tá bom, mas eu não quero. Não, compra uma blusa, pega a filha e vai lá. Ela pegou o ônibus com a filha, foi até a loja, e olhou a loja. E a descrição é muito bonita, né? Porque a pessoa que contou essa história, e ela falou que olhou, mas falou assim, ela sentia-se diminuída. Eu não tenho nem como entrar nessa loja, eu sou pobre. E ela entrou na loja e ficou olhando, aí a filha disse: não, mãe, o papai mandou comprar, o papai mandou, vem ver. E levou até o setor de lá. De repente ela viu um casaco lindo, vermelho, do jeito que ela queria, e foi lá e olhou, e viu, e era um preço que podia pagar. A filha olhou e falou: mãe, olha, Deus abençoou a gente, pega. Ela falou assim: não posso, isso aí deve estar com algum erro. Está errado. E ela pegou, vestiu, caiu perfeito, era ela. E gostoso o casaco, mas ela não conseguia, de tão diminuída que ela se sentia. Não, tem algum erro. Tem algum erro, eu vou passar vergonha, eu vou lá no caixa, e a menina: mãe, é para você, mãe. E ela não conseguiu, ela tirou o casaco e colocou lá, e começou a sair da loja. De repente veio uma senhora, bem distinta, foi lá, passou pelos casacos, olhou, pegou, e levou o casaco embora. E passou, e ela ficou olhando passar no caixa, ninguém falou nada. Ela ficou tão triste e falou assim: eu não confiei em Deus, não confiei no que o meu marido mandou fazer, vamos embora. E a mãe falou: está vendo? E a filha, né? Está vendo? Era para você, mãe. E ela saiu, atravessou a rua, aquele frio, ficou no ponto esperando o ônibus. De repente saiu aquela senhora, e aquela senhora parou do outro lado da rua, né? Ela atravessou para pegar o ônibus, e a mulher saiu da loja, ficou ali parado, do outro lado da rua, fez assim, abaixou, e olhou para o outro lado, olhou a moça, olhou, ficou incomodado, não sabia para onde. De repente aquela senhora atravessou a rua, foi em direção a ela. E ela no ponto de ônibus esperando, e ela chegou e falou assim: você me desculpe. Pois não, olha, eu não sei se você acredita ou não, mas eu sou do Senhor, e eu sinto de Deus que eu devo dar esse casaco para você. Não, mas eu pago então, eu te dou o dinheiro. Não, por favor, eu estou fazendo isso com muito peso no meu coração, eu não queria te constranger, mas olha, o casaco é seu, Deus me mandou entregar para você. Mas então eu te dou o dinheiro que eu tenho. Não, por favor, é meu presente para você. Isso virou caso literário, nos livros, é contado nos livros de histórias infantis, com o nome e o local onde aconteceu, irmãos. Porque Deus cuida dos seus filhos, a ansiedade por essas coisas não pode ocupar o lugar de Deus, a comida não pode ocupar o lugar de Deus, a bebida, nem os vestidos, porque Ele é Pai, Ele sabe o que nós precisamos. Ele não vai abandonar você. Então, se a gula é do excesso, da cultura da escassez, se você passou apertado quando era criança, talvez você não consiga comer pouco, porque você tem que comer bastante, porque você passou fome. O Senhor não vai deixar mais você fazer isso. O Senhor vai atender você. O Senhor vai te dar condições, equilíbrio e liberdade.
Então, retire o foco dos alimentos. Busque a santificação do Espírito. Preciso terminar. O Daniel, sabe o que o Daniel fez? Quando ele era jovem, ele foi levado para a Babilônia, e lá tinha que comer as iguarias do rei. Então tinha lá o banquete do rei, tinha tudo, era a mesa pesada, tinha tudo. E ele falou assim, olha o que ele disse, ele em Daniel no capítulo 1, no verso 8 em diante: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha o termo utilizado, ele não queria se contaminar. Sabe o que é isso? Busca pela santificação. Quer vencer isso? Busque, ame a santidade de Deus. Busque se santificar. Entenda o que é santificação. Quem não se controla no prato, não vai se controlar no sexo, não vai se controlar na ira, não vai se controlar em muitas outras áreas da vida. E você se controlando na alimentação, você vai poder ter condições de dizer não em outras áreas. Daniel fez isso. E ao final, se tornou o homem mais sábio da Babilônia, porque o Senhor era com ele. Submeteu-se à santidade de Deus, santificou a sua própria vida. Veja o que você tem se alimentado. Alimentado com os olhos. Veja com o que você tem se alimentado na sua literatura aí, tem muita literatura suja por aí, que destrói a alma e não edifica. Veja o que você tem alimentado, seu coração. Santifique-se, busque a santificação do Espírito. Deus é santo, quem ama a sua santidade vai ser abençoado, vai ser dirigido por Ele. Alimente-se com a comida de Jesus. Jesus disse assim, em João 6,27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus tem uma comida para te dar, que vai te satisfazer mais do que os hambúrgueres, do que as picanhas, mais do que os sorvetes, mais do que os doces. Tem uma comida que te satisfaz. Na hora do almoço, Jesus chegou e falou com a samaritana argumentou com ele de beber a água da vida. Ele falou, eu tenho água para te dar. Ele falou, então me traz o seu marido. E ela falou, não tenho marido. Ele falou, você falou bem, você teve 5, agora o 6º não é teu marido. Mas eu sei que o Messias virá. Ela falou, sou eu que falo com você. Se revelou o Messias para ela. E os discípulos tinham ido comprar comida. Quando chegaram com a comida, viram ele conversando com a mulher, não falaram nada. Será que deram comida para ele? E tal. Aí falaram, Jesus, você não vai comer nada? Ele falou, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A comida, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando você conhece a vontade de Deus, isso te alimenta, vai ocupar espaço das outras coisas que te escravizam hoje. Quer conhecer a vontade de Deus como Jesus? Jesus não vai se submeter à fome, pelo contrário, ele queria fazer a vontade de Deus. Ele pregou para a Samaria inteira, sem comer aquele dia. Alimente-se da comida de Jesus. Busque, outro passo, busque alimentar famintos. Você sabe o que é fome? Sabe, nós passamos muito tempo sem sentir fome, na verdade. A gente não sabe o que é fome. Fome mesmo. Aquela fominha que dá antes de comer, não é aquela fome que eu estou me referindo. Tem gente que passa dias sem comer alguma coisa boa. Se você se aproximar dessas pessoas e der comida para elas, isso vai te aliviar. Você vai te dar condições, outra maneira de pensar. E Jesus falou claramente, o Filho do Homem, ou melhor, tive fome, em Mateus 25:35, e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Isto é, procure pessoas que precisam daquilo que você tem em abundância. Ajude alguém que não tem. 1 João 3,17 fala justamente isso. Se eu tenho condições de ajudar alguém e não ajudo, eu não estou agindo no amor de Deus. Exercite o jejum. Exercite o jejum. Comece separando, deixe de tomar café um dia por semana. Comece assim. Vai fazer diferença? Vai. Você está exercitando. Na outra semana, separe 2 dias. O café da manhã. Um dia você vai passar dias em jejum, porque é um exercício. Isso vai estar declarando para o inferno, olha, eu não dependo, eu não sou escravo do alimento.
O inimigo não vai poder ficar me tentando nas áreas em que eu não tenho chance de cair. Jesus estava com muita fome, debilitado, precisava comer, e ele foi lá, transforma essas pedras em pães. Ele é covarde, ele vai na tua fraqueza. Mas se você está fortalecido, o Senhor te ajuda. Então, irmãos, eu creio que você já entendeu. Exercite o jejum. Porque quem não conhece a Deus, o único prazer que tem são essas coisas. Nós temos outras coisas para ter prazer. E naquilo que nós podemos fazer, o fazemos com bênção de Deus. O prazer do cristão é abençoado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Não idolatre o ventre, não idolatre o alimento. Coma da comida do Senhor. Alimente-se daquilo que traz vida eterna. Pai amado, nós queremos nos desvencilhar de toda a escravidão, da gula do excesso, da gula da delicadeza. Não queremos nos aprisionar, Senhor. Não queremos ser fanáticos em áreas específicas. Nós queremos nos cuidar, mas queremos, Senhor, fazer com moderação. Queremos que o Senhor nos dê a vida, Senhor. Queremos, Senhor, ser livres. Se alguém aqui sente-se aprisionado na área da alimentação, vamos pedir ajuda ao Senhor? Ore comigo, você no seu lugar. Seja qual for os extremos, na delicadeza ou no excesso, vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor que nos liberte disso. Diga: Senhor meu Deus, eu quero me controlar na área da gula, da alimentação. Eu coloco diante de Ti a minha fragilidade, a dificuldade que eu tenho, seja culpa, seja do excesso, seja da delicadeza, da dificuldade com detalhes. Eu quero abrir mão disso, pedir que o Senhor me ajude, põe em ordem a minha vida. Se eu tenho alguma disfunção de fonte biológica, se algo em meu corpo não está funcionando bem, eu entrego a Ti, Senhor. Vem com a Tua cura sobre o meu corpo agora. Tira, Senhor, toda dificuldade da alimentação. Dá-me controle, Senhor, para comer o necessário, com alegria, com prazer, mas suprir a necessidade, dentro dos limites da moderação, do domínio próprio. Ajuda-me, Senhor, se eu tenho dificuldades com isso, faz o Teu milagre agora, põe ordem no meu corpo. Se a minha dificuldade é espiritual, se tem raízes espirituais, emocionais, eu abro o meu coração a Ti. Espírito Santo de Deus, vem me curar. Eu quero renunciar todo apego ao alimento como solução, como suprimento para as carências da minha alma. Eu renuncio agora, em nome de Jesus. Eu quero a Tua paz para poder me alimentar. E quando eu quiser jejuar, quero ter a liberdade de subjugar meu corpo e submetê-lo à dedicação a Ti. Ajuda-me, Senhor. Alerta-me, Senhor. Coloco nas Tuas mãos a minha vida. E eu quero Te honrar em todas as áreas, inclusive na alimentação. Quero Te dar graças por tudo que como e que deixar de comer. Eu quero Te dar graças. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, o Senhor ouviu a nossa oração.
E nós estamos de acordo agora, Senhor. Abençoamos, Senhor, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que está nesta luta, nesta batalha, Senhor. Que tenha, Senhor, liberdade para andar como filhos da luz, andar como aqueles que têm controle sobre suas vidas em todas as áreas, inclusive a mesa. Que, Senhor, ao sentar-se à mesa, haja alegria na comunhão, no partilhar, na alegria de estar junto e comer junto com as pessoas, de poder partilhar, Senhor, do suprimento das necessidades de acordo com a Tua vontade, com a Tua presença à mesa. Senhor, que isso não seja mais peso na vida de ninguém, mas que haja controle e domínio próprio sobre os Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Toda escravidão nesta área, toda obra do inferno que tem escravizado as mentes, seja nas imagens da mídia, nos mitos, nas maneiras de ser, na apresentação, sejam livres agora em nome de Jesus. Sejam livres do excesso, do apego excessivo, da vontade excessiva de se alimentar. Sejam livres em nome de Jesus, para que o Teu poder se manifeste continuamente na Tua igreja. E a partir daí também, grandes experiências contigo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.